Olá, amigos! Mais uma vez aqui no canal Mensageiros de Luz do Grupo Senol. Estamos abrindo mais um debate aqui, né? Um podcast para falarmos sobre espiritualidade, sobre doutrina espírita e tudo isso que envolve o mundo dos espíritos. Então hoje nós vamos falar um tema bastante estudado nos últimos dias, né? Pela doutrina espírita, principalmente pela curiosidade, né, de sabermos para onde nós vamos depois dessa vida, né, de onde nós viemos. E hoje o tema é reencarnação. Estamos aqui então com o nosso irmão João Cândido, lá da Casa do Caminho. Casa do Caminho. E é um prazer receber o irmão aqui com o seu trabalho maravilhoso lá na Casa do Caminho, através do Café Solidário e muitos outros projetos sociais que a Casa do Caminho de Viamão faz. Né? E estamos aqui também com o irmão Valdir, que representando lá o Grupo Senol, a Casa Senol. Tá? E a Patrícia, nossa colaboradora também do Grupo Senol. E estamos divulgando essa doutrina maravilhosa. E hoje nós vamos falar sobre reencarnação. Nascer, viver, morrer. Renascer de novo. Bom, Ação e reação. eu vou chamar a vinheta um pouquinho para nós dar um intervalinho, tomar uma aguinha e voltamos com esse assunto que é muito bacana. Só um minutinho aí. E hoje nós vamos falar sobre reencarnação. Nascer, viver, morrer. Renascer de novo. Vamos ver o que o nosso Evangelho, o que a doutrina dos Espíritos nos falam sobre esse tema. Eu vou começar então com o João, que vai nos abrilhantar aqui com o seu entendimento através desse tema maravilhoso. E depois vamos seguindo aqui um bate-papo informal. A primeira pincelada, Cláudio, que a gente pode dar a respeito desse tema maravilhoso é que a primeira compreensão que a gente tem que ter é que o nosso espírito ele é imortal. Então, para o materialista, isso aí às vezes não é bom de ouvir. Mas a gente está hoje aqui vivendo uma nova lição, um novo aprendizado, mas a gente já viveu lá atrás, a gente já errou, a gente já acertou. Estamos aqui hoje procurando corrigir erros e estamos automaticamente plantando já o nosso futuro. Quando aqui começamos a fazer o bem, estamos lá na frente já colhendo alguma coisa de bom. A primeira pincelada que eu acho que é importante todos nós termos compreensão é de que o espírito é imortal. Perfeito. Irmão Valdir? Bom, dentro da tua pergunta, né? Nascer, viver, Morrer, renascer. renascer de novo. Dentro dessa máxima aí, eu te diria que o nascer, né? Nascemos, viemos à Terra com o intuito de buscar uma elevação do nosso espírito. Né? E nascemos, né? E em busca disso aí. Essa é a base, a fundamentação da doutrina, né? Progresso, o progresso individual. Tá? Individual. E muitas vezes dentro do planejamento reencarnatório, nos preparamos quando assim é nos colocado, nem sempre nós participamos do nosso planejamento reencarnatório, mas quando viemos à Terra, nós viemos em busca de provas e escolhemos as provas mais difíceis, né, para que possamos avançar, mas chegando aqui, coisa muda, né? O esquecimento, o esquecimento faz a gente esquecer das provas, né? Isso. O que é? Aqui é a mesma coisa assim, hoje se tu dizer assim, ó, se tu vai no supermercado, para te ficar numa fila grande, é uma prova, né? Tu está ali esperando, aguardando, tu tá tentando avançar o teu
a tua árvore imperecível, a partir do momento que tu está ali esperando, paciência, tá ali aquele momento. Mas aí tu quer ser o primeiro. Pega alguns atalhos. Né? Então esse nascer, viver, essa experiência de viver na Terra, é o que ainda nós estamos ainda. Viemos aqui, rodamos e voltamos de novo. Temos que renascer, porque cada vinda nós ainda continuamos repetindo os mesmos erros. Acho que é mais ou menos. Por conta dos atalhos, que a gente quer fazer os atalhos, né? Por que eu vou no caminho estreito se tem o largo? Né? Mais ou menos isso. Né? Então a gente tem que aprender com a evolução para quando renascer novamente ter outros. A gente está sempre corrigindo também toda vez que renasce, né? Interessante, a gente viaja, né, nesses assuntos da espiritualidade, porque realmente são muito interessantes, ao mesmo tempo instigantes, né? Mas eu compreendo a vida como uma única, né? Nós somos seres imortais, criados por Deus em um determinado momento no universo, e a partir dali, né, do átomo ao arcanjo, ou seja, nós somos espíritos que, através das experiências que temos em diversos reinos, não somente no reino animal, né, no nosso caso hoje, como homens encarnados em um corpo físico, mas o espírito como um ser único já adormeceu no mineral, no vegetal, já passou a experiência por todas as formas de vida para se tornar este homem pensante, esse espírito pensante hoje que somos nós. E as experiências que nós passamos, das mais variadas possíveis, de vidas sucessivas de 100 anos, de 80, de 90, não importa o tempo, mas que são oportunidades de conhecimento em todas as áreas, e também denota a justiça de Deus, denota a forma como Deus é brando e justo, que não privilegia nenhum só ser. Nós acreditamos que todos os seres necessitam passar por todas as experiências. Então as várias vidas servem para isso, para que o indivíduo possa realmente experienciar. Ora eu sou um homem branco, ora eu sou um homem negro, ora eu sou mulher, ora eu sou pobre, ora eu sou rico, ora eu sou saudável, ora eu sou acamado, e todas as experiências que os seres passam no nosso mundo são experiências que nos ensinam a valorizar cada aspecto da vida. Então, e aí está a grande majestade de Deus, o grande poder de entendimento, que esse Deus é extremamente justo, dando oportunidades. Ou seja, nós somos espíritos milenares, já sabemos disso, já nascemos para estarmos no nível de ser pensante, responsável por nossos atos, é porque nós já passamos milênios de nossa criação. Então não somos espíritos ainda infantil. Talvez a nossa infância esteja em moral. Ou seja, nós já passamos por muita coisa, né? Já fomos espíritos que já viveram muitas vidas, muitas oportunidades. Então, nesse momento, nós precisamos experienciar mais a vida moral, ou seja, a moral elevada, para que então a gente consiga galgar mundos melhores e experiências melhores. A cada vez que vamos experienciando, somamos ao nosso ser único este conhecimento e nos tornamos melhores, mesmo através da dor, mesmo através, aliás, muito mais ainda por encarnações de expiação e de provas, que apaga erros enormes do passado. Cláudio, tu estava falando em moral, né? Eu tenho o hábito de dizer que a ética e moral, né?
ética é a teoria, a moral é a prática, né? Então, com a dificuldade que nós temos que a teoria nós conseguimos ainda, né? E em função, em busca dela. E quando chega na moral, que é a prática, né? Praticar aquilo que tu aprendeu, nós temos essa dificuldade. E aí, por isso que nós viemos aqui tantas vezes, viemos vindo, e chegamos aqui, temos que voltar, porque ó, faltou isso, faltou aquilo, né? Chega lá, tu tem que, eu quero dizer assim, tu tem o cartãozinho de crédito, né? Com o de débito e o de crédito, né? Geralmente a gente chega lá com mais débitos que crédito, né? Em função de que ainda, segundo o Emmanuel, estamos atrasados 300 anos. Foi tu que me falou que isso, o Emmanuel foi, como é que eu te digo? Gentil. Gentil. Nós estamos 300 anos atrasados. E isso faz com que a cada vez a gente venha aqui, nós que já temos um pouquinho de entendimento, né? Mas nós somos ânima pulsante, né? Sedenta por sexo, por comer carne com a sangrenta, né? Nós somos isso ainda. Nós precisamos muito ainda reencarnar, viver, experienciar, para que possamos nos tornar melhor. E ainda nós estamos nessa. Nós já temos ainda, tem muita pai matando filho matando. Irmão Valdir, permitir também uma Claro, colaboração. tudo bem. A reencarnação é uma manifestação da bondade e justiça de Deus. Tá? Então, quando tu fala aí a respeito desse tema da carne, você sabe que eu sou vegetariano e eu Sim. gosto de debater esse assunto. Isso. Então, na realidade, nós fomos criados simples e ignorantes. E um dia alcançaremos a felicidade. Tá? Deus não castiga ninguém por comer carne vermelha. Não é isso. Tá? Mas nós estamos evoluindo. E Deus permite a cada um de nós viver e passar por experiências. Tá? Enquanto a gente não vencer um defeito do meu espírito, aquela experiência ela vai vir sempre. Tá? Então, assim, perdão, paciência, alimentação, tá? Drogas, sexo, tudo isso que aflige a humanidade, aflige a cada um de nós. Digamos que em vida passada eu tenha passado por problemas de roubo. Um exemplo, nesta vida Deus vai me dar uma nova oportunidade para que eu não pegue do meu irmão aquilo que não é meu. Aí, coincidência, João vai lá e vai trabalhar como caixa de uma grande empresa, com muito dinheiro ali na sua frente. É a oportunidade que Deus está me dando para exercer aquilo que em vida passada eu falhei. Paciência, tá? Outra coisa. Daqui um pouco Deus coloca no seio da minha família um filho lá que bastante problemático, mas porque eu nunca exercitei essa virtude da paciência. Então, não é que aquilo ali seja um problema. Não, ele tem que ser encarado como uma solução, oportunidade de melhoramento do meu espírito. Voltando à ideia da carne, todos nós sabemos, tá? Nos livros de André Luiz principalmente, e você falou que nós estamos algumas centenas de anos atrasados, a espiritualidade já nos disse, olha, já é um momento, tá, do planeta Terra repensar os seus hábitos alimentares. Então, Deus vai nos dando oportunidades, tá? Olha, a oportunidade está aí. E assim a gente vai evoluindo. Porque um pitaco nesse assunto também o tempo é nosso, né? Ou seja, é de cada um. Só que, por exemplo, um mundo de regeneração, por exemplo, é inconcebível matar animal para comer. Não tem como um planeta se transformar num mundo de regeneração se ele ainda tiver com hábitos lá das cavernas. De sofrimento, de dor. Então a gente tem essas experiências justamente para entender
a cada momento, a cada experiência nova, a gente vai largando um pouco essas animalidades da nossa existência e vai se tornando mais sutil e em todos os aspectos. Ou seja, o mundo regenerado não tem corrupção, não tem filho matando pai, pai matando filho, não tem sofrimento, não tem roubo, não tem matar animal para se alimentar. Ou seja, é muito diferente. Ou seja, o caráter desse povo é de sublimidade, de respeito, de fraternidade. Se nós não atingirmos isso através das nossas experiências encarnatórias e mudar até que a coletividade enxergue que realmente é dessa forma que vai ser mudado o mundo e o mundo vai se regenerar, não acontece. Nós temos que seguir as leis imutáveis do Pai. Então, até quando nós vamos então, comendo enquanto carne? a gente não aprender isso aí, entendeu? A gente vem aqui e vai sofrendo. E como tu disse, não é pecado comer carne, não é o nessa momento de cada questão. um. O problema é que enquanto isso foi bom para a humanidade, se conserva. Quando começa a ser prejudicial, ele não está mais nos adiantando, muito pelo contrário. A nossa consciência, a cada dia, está sendo mais aguçada. E a minha esposa, esses dias, estava comentando, nós fomos numa festa de final de ano, uns amigos, e fizeram aquela mesa enorme, assim. Aí na ponta da mesa tinha um porco, com uma boca, com uma fruta, um cadáver ali exposto. Diz que a minha esposa, ela é muito natural, ela nunca comeu assim, né? Não gosta mesmo da carne em si. Tem outros olhos quando vê que e ela, nossa, aquilo incomodou. Então no momento que começa a nos incomodar, a gente entender o sofrimento de um irmão, porque um ser vivo, um ser vivo é um inferior. A gente sabe que um animalzinho de estimação é um irmão, num outro estágio evolutivo, mas é um irmãozinho nosso que nos serve para nos auxiliar a viver, a passar pelas os nossos problemas, as nossas provas, que a gente está matando para comer. Então, a partir disso, nós começamos a apontar a consciência, e isso é transformação, isso é transição planetária, é abertura de consciência. Daqui um pouco, as coisas vão tomando um rumo de que isso não é mais legal, não é mais normal. E as pessoas começam, então, cada um com o seu tempo, trocando a alimentação. Daqui um pouco, tem muitos meios, Cláudio, né? Tu sabe disso. Eu me sinto confortável de falar isso, mas eu não quero estender só sobre essa parte, tá? Mas o livro lá do André Luiz, ele fala mais ou menos assim, num determinado capítulo, de que se os matadouros tivessem paredes de vidro e a gente pudesse ver o que acontece lá dentro, a gente pararia de comer carne. É sofrimento puro, tá? Então, como tu falou agora, certas coisas estão aguçando em nós, tá? Então é o nosso irmão que está sofrendo. Mas a gente pode pegar outros casos, não ficar batendo só em cima dessa tecla. A própria corrupção. Hoje, corrupção, agora tu leu meu pensamento. É uma outra questão. É algo assim que está corriqueiramente, sabe, nos noticiários. Então, quando nós começamos já a não aceitar mais aquilo ali está nos incomodando, é sinal de que algo em nós está mudando. Está mudando. Exato. Um estágio de consciência evolutiva, onde a gente já não aceita mais a corrupção. O Valdir falou sobre a respeito de fila. Pô, já não é mais legal tu aceitar aquele cara passando lá na frente furando fila, sabe? Querendo levar a vantagem. Durante muito tempo se falou nessa lei aí de Gerson, porque a corrupção, né? Ela não é só questão de política, né? A corrupção nos mínimos casos não deixa de ser uma corrupção. Quando eu levo vantagem lá com o meu filho, lá, porque eu quero privilegiar o meu filho de alguma maneira, eu sou amigo do professor da escola, aí eu privilegio, é uma forma de corrupção. Levar vantagem em alguma razão e em detrimento de outras pessoas é uma forma de corromper, ou seja, corromper o sistema, né? E assim a gente vai vendo
que as reencarnações elas vão acontecer tantas vezes quanto for necessário até que aprendamos aquela lição. Corrupção, tocou no assunto agora. A gente vai vir aqui tantas vezes o quanto for necessário até conseguir extirpar este mal de nós e da sociedade. Tá? A desigualdade. Desigualdade. Bom, sabe? tocou num assunto aqui, ó, vou falar aqui. Sobre essa questão, esse tema, nós estamos também num debatezinho assim, curto, assim, estamos falando sobre a consciência negra. E aí... Bom, excelente. Preconceito. O preconceito. E aí, ó, quem está nos ouvindo agora, vão gostar, por exemplo, eu sou negro e sou contra as cotas de negros nas faculdades. Sou contra também. Tá? Aí o que aconteceu? Fui questionado numa roda ali, né? Que eu disse que se nós estamos aqui buscando uma igualdade, o que somos, aí tem aquele jargão, nós temos o direito de errar, enfim, somos imperfeitos, e a igualdade está na nossa imperfeição. Né? Então, assim, ó, o que eu coloquei? Coloquei essa situação, sou contra as cotas, e aí veio o questionamento da seguinte forma, que em função, né, do negro tá despreparado, então foi dado uma cota para que ele pudesse se equiparar, se igualar, né, numa corrida para a faculdade. Eu disse assim, olha, o que tem que ser, porque eu fiz o ensino médio numa escola pública. Na minha escola pública, o que tinha lá? Um microscópio para 40 alunos. Então, aí uma aula de uma hora e meia, por exemplo, tu tinha lá, tu dava uma olhadinha no microscópio e saía. Aí tinha 40 alunos para olhar o microscópio. Aí eu fui assistir uma aula, por exemplo, no Colégio Rosário, que é um colégio aqui do Rio Grande do Sul, colégio particular. Fui lá no Rosário, tinha 28 alunos na sala, e cada aluno tinha um microscópio na aula de biologia. Então esse aluno vai para a faculdade da URGS, né, sem pagar nada, porque tem uma aula particular. Aí o negro, a grande maioria, está lá na escola pública e tem um microscópio. O que nós temos que igualar, o que nós temos que entender, é que nós temos que melhorar lá a escola pública, e não dar cota. A cota é uma bengala. Tá? E aí nessa questão também, a escola particular está fazendo o papel dela. Ou seja, o certo era que o Estado pudesse fornecer a mesma igual condição de uma escola particular. Exatamente. A escola particular, ela se preocupa com a individualidade. Ela faz para merecer o pagamento lá que os pais dão. Então, mas eles não são culpados do preconceito. Referente à cota, eu acho muito injusto, porque a cota diz que tem lá um determinado X de vagas, por exemplo, 100 vagas para cota. Mas tem mais de 1.000 negros inteligentes. Sim. Por que então botar 100 vagas se eu posso 1.000 alunos negros passarem? Nós vamos arrumar né? questionamento sobre isso. Porque tem que a muito cota mais. é uma A coisa cota, eu acho que temos muito mais alunos negros capacitados. E aí, se eles vão pela cota, vão estar só 100 vão passar. E os outros que também passariam. Mas vamos eu queria aproveitar esse gancho aí para dizer o seguinte: como Deus é justo. Foi agora a última fala, eu comentei sobre isso. Tá? Quando Deus permite que numa encarnação eu venha negro, eu vou passar por dificuldades. Sim. O outro veio branco. E às vezes não compreende o negro. O que Deus, na sua infinita bondade e justiça, poderá proporcionar? Uma oportunidade de uma nova encarnação, aonde eu virei numa próxima encarnação como negro. E aí o meu espírito vai evoluir, porque a lei de encarnação experienciar aquela é uma lei evolutiva, tá? Sim. Nossa e do planeta. Então, quando eu vier no lugar do negro, eu vou sentir as dificuldades que ele sentiu. É que nós temos a visão diferenciada, ou seja, por que a pessoa que
que compreende esse lado espiritual, entende que nós não somos branco, nós não somos Não, negro, o espírito nós, não tem cor. nós estamos Aham. branco, nós estamos negro, nós estamos mulher, nós estamos homem, nós, Desigualdade nós homem e mulher. estamos vivendo Sim. uma vivência. Então o preconceito acaba se diluindo quando a gente pensa um pouco maior. Sim. Ou seja, quando a gente sai do problema gerido pela sociedade por falta de compreensão das pessoas, por falta de caridade, por falta de amorosidade, por falta de empatia. O que é empatia? É se preocupar com o outro de uma forma tranquila, fazer com que o outro seja igual a mim em todos os aspectos. Então, se nós estamos distantes disso, nós vamos ter rusgas e preconceitos e todo tipo de problema. Tu sabe, Cláudio, que toda vez que eu condeno alguma coisa, eu estou mostrando em mim um defeito. É verdade. Tá? Então a gente pode colocar essa coisa do racismo, tá? Eu gostaria de ampliar também LGBT, sabe? Desigualdades homem e mulher. Puxa, como tem coisas assim ligadas ao preconceito. E isso mostra em mim os meus defeitos. A inferioridade E aí que Deus, ainda é. na sua infinita bondade e justiça, permite que numa encarnação eu possa vir homem, numa outra mulher, numa branco, outra negro, numa rica, outro pobre, tá? Posso viver uma experiência homossexual para compreender o sofrimento daquele irmão que está passando por aquilo ali também, sabe? Outra virando machista, sei lá. Mas enfim, Deus permite que a gente passe por todas as experiências, porque o espírito só vai ser puro quando ele conseguir passar e vivenciar por todas essas experiências. E aí então o espírito evolui. Se o teu espírito evoluir, o meu, o teu, o planeta Terra em conjunto evolui. E aí eu estou cumprindo os desígnios de Deus, que é a evolução. O nosso planeta está passando de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas para isso eu preciso ter encarnado aqui muitas vezes, ter vivenciado as experiências, aprendido a perdoar, a fazer o bem, a caridade. E assim a gente vai evoluindo. Então eu acho assim magnífico essa ideia assim de conseguirmos compreender e ter essa clareza de que Deus é bom e justo. Quando nós passamos aqui por uma encarnação negro, pobre, com dificuldades, sabe? Desculpa, Valdir, mas Não, assim foi. Tu não tocou tem no que ser, assunto, não tem eu coloquei isso aí. Aquilo ali tem algum ensinamento. Será que na outra vida eu não fui o riquinho, aquele que esbanjou, comeu do bom e do melhor, Humilhou, sabe? sim, Humilhou, sim. sabe? Até escravizou. Então, escravizou, Sim. sabe? É. Então, pô, Só agora tu fez uma sacada maravilhosa aí, ó. detalhe aqui, um detalhe. Eu estava lendo um livro chamado... Deixa eu me lembrar. Tantos livros que eu li ultimamente que eu não me lembro agora. Mas o assunto era o seguinte. Um escravo que era um espírito lá de Roma que escravizava os cristãos, junto com uma plebe de espíritos, pediram para encarnar na África. Foi a pátria, Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, do Chico. E contando a história desse povo que foi escravizado no Brasil, a maioria deles pediram para vir nessa condição. Pediram. E coletivamente estavam cumprindo um karma coletivo lá do tempo tempo de Jesus, lá no soldados de Roma. Eram chefes, os superiores dos exércitos de Roma, escravizavam pessoas, matavam, trucidavam, queimavam famílias inteiras e vieram cumprir esse papel reencarnatório, ou seja, essa prova através das diversas vidas que temos, como escravos. E onde é que foram parar? No Brasil. Então, a pátria do Evangelho, o Brasil, foi
o evangelho do Brasil, ele surgiu desse povo que se redimiu humildemente, dizendo: a forma que eu quero me redimir é passando por essa experiência. Eles foram encarnar na África, e da África eles vieram parar aqui no Brasil, e através dos jesuítas, né, que todo mundo sabe a história dos padres jesuítas, eles acabaram multiplicando através da humildade, através do trabalho, através da fé perseverante que eles tinham em Jesus, em Cristo, e hoje a gente tem aí Claudinho, o tá dando Evangelho. um outro gancho. Esses assuntos assim são maravilhosos. Uma coisa vai chamando. Mas eu lembrei Se dessa chama, história porque às vezes planejamento reencarnatório. Nós não entendemos o porquê estamos vivendo tal situação, né? Mas a reencarnação nos explica. Ela a justiça da reencarnação, ela não falha nunca. E Claudinho, existe o planejamento reencarnatório, que foi exatamente o que tu falou. Perfeito. Agora, tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu e a Patrícia éramos inimigos em vida passada e tal, certo? Nos encontramos lá com o nosso mestre. Olha, na próxima encarnação aqui, vamos para as letrinhas miúdas. A gente brinca muito assim, né? Ó, na próxima vocês vão trabalhar junto, pelas leis do Cristo, num centro espírita. Vocês vão ter que ser amigos, sabe? Então a gente fez um planejamento reencarnatório. E aí é nos dado, quando a gente entra para cá, a gente tem o esquecimento do passado. Por isso é importante Mas- renascer. E que é um benefício. Que é um benefício. E que bom. Tá? Então hoje a gente está aqui cumprindo aquilo que a gente fez como planejamento lá. Olha, tu vai ter que... Cara, tu deve tanto, vou pegar o meu caso assim. Cara, tu deve tanto, mas tanto, tu saqueou, tu roubou. Cara, eu vou te colocar assim, eu vou te colocar num centro espírita então, tá? Vou te fazer caridade. Pra tu ir lá aprender a fazer a caridade. Sim. E a gente vem aqui e acha que isso aí foi um mero acaso. Nas leis de Deus não existe o acaso. Se nós estamos passando por um problema, por uma dificuldade, às vezes por um filho que, sei lá, nos questiona e que a gente tem algum problema, nada absolutamente é por acaso. Tudo está dentro das brincadeiras que a gente diz, estava lá no script, nas letrinhas miúdas, que nada mais é do que o nosso planejamento reencarnatório. E a maioria dessas catástrofes coletivas, o tsunami que teve em 2004, se não me engano, na Indonésia, que Sim. matou 208 mil pessoas, né? 208 mil pessoas, teve um resgate kármico ali também, né? Não vou entrar em detalhes porque é muito polêmico esse assunto, mas eu já li 3 ou 4 livros que falam do mesmo assunto, de onde vieram esses espíritos daquela região, que estavam cumprindo um resgate kármico de um povo bastante conhecido, inclusive da história, que por que morreram afogados, sem ar, o que faziam com as suas vítimas antigamente, e por que tiveram que morrer dessa forma, afogados, sem poder respirar, e enfim, ou seja, a lei majestosa trabalhando no equilíbrio. No momento que esses irmãos foram resgatados, para eles foi um peso, um alívio, um peso que foi tirado, porque eles cumpriram a lei de ação e reação, ou seja, eles passaram pelo mesmo sofrimento que fizeram sofrer um tempo atrás. Pode falar. Tá, eu ia... Falou agora, cada gancho assim que vai vindo, lei de ação e reação, uma lei natural. A minha recomendação para quem está curtindo aqui o canal, tá, que faça seus comentários, mas eu vou colocar uma recomendação para quem está nos assistindo. Livro do André Luiz, Ação e Reação. Fala com muita clareza toda essa ideia que a gente está fazendo do planejamento reencarnatório, por que nesta vida eu estou passando por uma situação. Então ali no livro, nas minúcias, tu vai entender tudinho isso a respeito de ação e reencarnação.